Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e no coração de cada um de vocês. Hoje eu venho com um tema que com toda certeza vai ajudar a muitas pessoas. Eu recebo muitas dúvidas de irmãos e irmãs, e uma delas que eu recebo com determinada frequência é esta: é pecado comer a carne de porco? Será que é? Antes de mais nada, vamos pensar sobre o que está causando esta dúvida na cabeça dos irmãos. A palavra de Deus nos diz em Levíticos, no capítulo 11, no versículo 7, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será impuro. De fato, este versículo ele nos faz pensar que a carne de porco é impura, que ela é imunda. Mas precisamos entender aqui o contexto em que ela está inserida. No Antigo Testamento, Deus impôs restrições alimentares aos israelitas, os judeus, e separou os animais em puros e também em impuros. Tal separação tinha o intuito de, entre outras coisas, fazer a distinção entre os judeus e os gentios, ou seja, os não-judeus. Por isso eu preciso que você entenda uma coisa. No Antigo Testamento, além dos 10 mandamentos, Deus deu ao povo judeu várias regras para mostrar que eles eram diferentes dos outros povos. Algumas destas regras eram morais e tratavam do comportamento e do coração das pessoas. Outras eram regras jurídicas que trazem ordem e disciplina ao povo. E também tinham as regras cerimoniais que mostravam a diferença exterior entre o povo judeu e o resto do mundo. Por exemplo, a circuncisão, os sacrifícios e também a proibição de comer a carne de porco. Quando a pessoa cumpria estas regras cerimoniais, ela demonstrava que tinha um compromisso com Deus. Mas se não tivesse uma mudança verdadeira de coração, estas regras não tinham valor nenhum. E Jesus muitas vezes criticou os fariseus porque davam mais importância às regras cerimoniais do que às regras morais que têm o propósito de mudar o caráter. Além disso, quando a lei de Moisés falava que algo era impuro, na maioria das vezes, ela estava dizendo que era algo sujo do ponto de vista físico. E como na época as pessoas não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje, Deus colocou leis de higiene para que o povo vivesse de uma forma mais saudável. Naquela época, os porcos eram criados no meio do povo e as pessoas não tinham noções de preparo. Por isto, podiam contrair muitas doenças. Até hoje precisamos tomar certos cuidados. E acredito que é por isto que esta carne era vista como imunda no Antigo Testamento. Mas hoje não é pecado comer a carne de porco. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos purificou de modo que nenhuma lei cerimonial consegue. A nossa fé, ou seja, a nossa salvação está baseada na fé e não no cumprimento de regras. Recomendo a leitura também da palavra em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Basta você ler os evangelhos e você verá que Jesus veio para tratar o que é mais importante, ou seja, o nosso coração. Quando nós prendemos apenas em um contexto e não na palavra como um todo, consideram de uma forma pecaminosa comer a carne de porco. Mas, se você achar que mesmo assim não deve comer a carne de porco, eu te respeito. Mas só peço
que você não condene quem tem outra opinião. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 13 e 15, a palavra de Deus nos diz: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para este é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. A minha humilde opinião, queridos irmãos, é que não é pecado comer a carne de porco. Nós devemos estar atentos, vigiar, porque ninguém vai para o inferno por comer ou não comer. E a Bíblia diz para não entrarmos em discussões desnecessárias. A distinção não era feita apenas quanto aos animais ou quanto à questão da alimentação, mas ocorria com diversos outros costumes. Muito tempo depois, após a nova aliança celebrada por Jesus, passar a incluir os outros povos. Sendo assim, a distinção dos alimentos não era mais necessária. É o que chamamos de aplicação da graça de Deus, superior à lei, mas regida por todos os seus princípios e valores. Jesus demonstrou sua graça mais uma vez sobre os gentios, pois os princípios da lei ainda se fazem presente no Novo Testamento quanto aos demais costumes, mas restrições alimentares já não se faz mais. E como versículo final, para você que ainda tem as suas dúvidas e respeitando a sua opinião, eu recomendo a leitura do livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 19, como reflexão, e que vem nos dizer: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, assim considerou ele puro todos os alimentos. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.